Olá, pessoal. Meu nome é Abner Maia, sou professor de Direito Constitucional. E eu fui convocado a dar essa aula a vocês e me perguntaram, professor, qual um tema, uma aula que nós vamos disponibilizar para todos que seja uma aula importante, uma aula magna, uma aula principal, uma aula que vai dar uma questão na prova. E eu pensei na hora nesse tema. Até tinha eu pensei em transitar por diversos temas, mas esse é um tema importante e que você precisa entender e que a FGV ama cobrar. Ela ama cobrar, que às vezes eu fico até meio revoltado de ver o tanto que ela cobra o mesmo artigo, o mesmo tema. Mas se ela cobra, a gente tem que jogar o jogo. E você vai acertar isso comigo, porque é um tema também interessante. É um tema muito importante, cláusulas pétreas. Todo mundo acha que sabe esse tema. Mas quando eu terminar essa aula, eu tenho certeza que você vai pensar e falar assim, poxa, eu não sabia ou não lembrava disso aqui. Então vem comigo para essa aula que tenho certeza que vai ser proveitosa. No artigo 60, parágrafo 4º, diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vamos começar por aqui. Tendente a abolir. Daqui de tendente a abolir, eu já tiro uma lição. Não é qualquer alteração. Somente é cláusula pétrea o núcleo essencial daquelas cláusulas pétreas, desse rol aqui. Não é qualquer alteração. De maneira que, por exemplo, eu posso ter uma alteração na Constituição que venha fortalecer a cláusula pétrea. Porque, repito, vem aqui para o slide, está aqui, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ou seja, eu não posso diminuir. Mas se for para eu aumentar, eu posso. Se for para proteger mais, eu posso emendar. Porque é um núcleo essencial. Porém, não é somente para aumentar. Geralmente as questões vão te cobrar se pode aumentar a proteção a essas cláusulas pétreas. Lembre-se bem, a proteção às cláusulas pétreas. Não é aumentar as cláusulas pétreas. E isso eu vou te explicar o porquê. Mas grave isso, é o núcleo essencial. Eu não posso, é inconstitucional, o núcleo essencial da forma federativa de Estado, do voto, da separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais. Portanto, não é qualquer alteração. Eu preciso que você memorize isso e não se esqueça. É somente um núcleo essencial. Então, se for para aumentar a proteção, pode. Se for, por exemplo, algumas pequenas alterações, por exemplo, a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Então, supondo que os estados, eles são, pela Constituição Federal, eles possuem competência residual, ou seja, tudo que não é da União e tudo que não é do município é dos estados, beleza? É do estado, ele que tem competência para fazer, residual. Supondo que alguma competência que hoje é do estado, venha uma emenda constitucional e dê essa competência para a União, mas é uma competência, não é uma competência fundamental, é uma competência pífia, uma competência que não fará tanta diferença. Veja, mexeu na forma federativa de Estado porque tirou a competência de um ente e levou para outro. Mas não é inconstitucional por ferir cláusula pétrea, porque não tendeu a abolir a forma federativa de Estado. E já passando para a nossa primeira cláusula pétrea, que é a forma federativa de Estado, veja bem, é tendente a abolir. Então, alterar uma competência não é. Beleza, professor, já entendi. Núcleo essencial. Tranquilo. Beleza. Porém, e se um Estado pedir o direito de secessão? FGV ama isso. O Exame da Ordem já cobrou mais de 4 vezes. Se eu não me engano, 5 ou 6 vezes o mesmo tema de direito de secessão. O que é o direito de secessão? Um Estado da Federação, a questão do Exame da Ordem falava assim, um Estado da Federação com raiva da corrupção que estava tomando conta da República Federativa do Brasil, pediu que se afastasse, que formasse um outro país, ou seja, que deixasse de ser um Estado da Federação. E foi aprovado por um plebiscito, eu lembro a porcentagem, de 92% dos envolvidos, querendo sair da Federação Brasileira.
e perguntou se isso seria possível. A resposta estava aqui nesse artigo. Não é possível, porque fere a forma federativa do Estado. Certo? Então, não pode. Por quê? Porque aí atingiu o núcleo essencial. Qual que é o núcleo essencial da federação, se não o núcleo dos estados, da intangibilidade? Portanto, não existe, é um nome chato de decorar. Eu sei, é um nome chato, mas você tem que decorar. Direito de secessão. Secessão é separação. Então não pode o estado do Rio Grande do Sul formar um outro país, o estado de Santa Catarina um outro país. Podem formar outros estados dentro da federação, porque aí não atinge o núcleo essencial da cláusula pétrea. Mas se eu quiser sair da federação, eu estou atingindo o núcleo essencial. Porque se todos os estados decidirem sair, deixa de existir uma federação. Entendeu? Então aí atinge o núcleo essencial. Eu espero que você tenha pego essa ideia do núcleo essencial. E quanto à forma federativa de Estado, já falamos também que é a principal implicação de a forma federativa ser uma cláusula pétrea, a principal, não a única, é de impedir o direito de secessão. Beleza? Aí temos ainda o voto direto, secreto, universal e periódico. Eu já estou passando para as cláusulas pétreas para a gente tratar de alguns temas, depois eu aprofundo mais, tá bom? Vamos lá, rapidinho. O voto direto, secreto, universal e periódico. É até bom de decorar o voto direto, secreto, universal e periódico. Porém, existe algo que não está aqui e que a FGV ama e vai cair na sua prova. O que é? Fulano de tal, um parlamentar, vendo que votar é um dispêndio grande para a população, decide, juntamente com outros, propor uma emenda constitucional fazendo com que o votar nas eleições, seja facultativo, ou seja, não é mais obrigatório votar. E aí nas alternativas vai ter uma que não pode, porque o voto obrigatório é cláusula pétrea. E você vai lembrar, você não vai lembrar de voto direto, secreto, universal e periódico. Você vai lembrar de voto. E você vai falar assim, realmente, o voto é uma cláusula pétrea. Voto obrigatório então é inconstitucional. Errou. Errou. Por quê? Onde tem escrito obrigatório aqui? Tem escrito direto, secreto, universal e periódico. Não tem obrigatório. Então, isso implica em dizer que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Escreve isso na testa. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Não é. Pode vir uma emenda e prever o voto facultativo, sim. O que não pode? Prever que agora nós não podemos votar. Os representantes votam por nós. Aí seria o voto indireto. Se suprimir o direto, ofende cláusula pétrea. Se prevê agora que o voto é público, fere cláusula pétrea. Se prevê que não é universal mais, é somente os mais ricos. Somente homens, mulheres não podem mais votar. Fere cláusula pétrea, porque ele é universal. E se prevê, por exemplo, que o voto não será periódico mais. Votou em um, ele que vai ali governar para sempre. E essa da periodicidade, vem aqui para o slide rapidinho, só para você memorizar, periódico. Eu quero tratar um assunto com vocês. Vem comigo. Falando que, tá bom, voto obrigatório, eu já entendi que não é cláusula pétrea, pode ter voto facultativo. Mas, professor, e a república? Eu já vi questões cobrando que a república é uma cláusula pétrea. Mas eu não estou vendo república aqui no slide. Vem aqui para o slide. Eu não estou vendo república, estou vendo forma federativa, voto, separação de poder, direito e garantias individuais. A república, ela não é uma cláusula pétrea explícita. A doutrina diz que a república, ela seria uma cláusula pétrea implícita. Mas isso só aconteceu depois do plebiscito que teve. Lembra que nós tivemos um plebiscito, provavelmente você não lembra, eu também não era nem nascido, mas nós tivemos um plebiscito que a população votou se queria monarquia ou se permanecia sendo república. E aí veio a decisão do plebiscito de que permanecemos república. Lógico, nós não temos um rei aqui,
Mas havia essa possibilidade. Só que o que a doutrina diz? Que a partir, então, daquele plebiscito, a república, a forma republicana, ela se tornou uma cláusula pétrea implícita. Mas na sua prova, geralmente não vai cair isso. Se cair, é muito aprofundado. O que ela vai cobrar? Se a república é uma cláusula pétrea, sem citar implícita, você fala que não é. O que é cláusula pétrea? É a forma federativa de Estado. E aí tem alguns que dizem assim, a república é cláusula pétrea porque defende a periodicidade do voto. Lembra? O voto é direto, secreto, universal e periódico. E aí fala, então, nesse caso, como defende a periodicidade, então, defende a forma republicana. Realmente, a forma republicana, ela tem 3 pressupostos. Ela tem um mandato eletivo, a eleição do poder, a temporariedade no poder, no mandato, e também a responsabilização pelos atos praticados. Então, veja, a periodicidade é uma característica da república, mas tudo isso eu estou para te falar para você não cair nessa pegadinha. República não é cláusula pétrea, explícita. Mas na prova, geralmente, não vai citar explícita e implícita. Vai citar, não é a república, a forma republicana é cláusula pétrea. Não é, tá errado. Agora, se falar implícito, aí sim, tá correto. Beleza? Separação dos poderes, aí não temos tantas digressões para fazer, só você lembrar, separação dos poderes é cláusula pétrea. Não pode vir agora e prever um poder moderador, como nós tivemos em 1824. Não pode prever agora a supressão de um poder judiciário, poder legislativo. Mas lembrando, só vai ferir a separação dos poderes se for o núcleo essencial. É somente se for o núcleo essencial. Então, de forma que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu no tema de repercussão geral 1234 sobre medicamentos, que o Poder Judiciário pode intervir na política pública de medicamento, porque é direito de garantias fundamentais. Isso não fere a separação de poderes. Lembra? Pode se dizer que interfere, mas não fere o núcleo essencial. E é isso que eu quero que você se recorde. Tá bom? Núcleo essencial. República não é, forma republicana não é cláusula pétrea, voto obrigatório não é cláusula pétrea e os direitos e garantias individuais. Embora que fale direitos e garantias individuais, na verdade está se referindo aos direitos fundamentais. Aí vem uma pergunta, vem uma alternativa clássica em prova. Os direitos e garantias individuais são aqueles previstos no artigo 5º, de forma taxativa. Errado. Estão previstos apenas no artigo 5º. Errado. Esses direitos e garantias individuais, eles estão em diversas partes da Constituição Federal. Há, inclusive, imunidades tributárias, que é lá no Sistema Tributário Nacional, do artigo 150 para frente, que foi previsto de que elas são cláusulas pétreas, em razão dos direitos e garantias individuais, que, na verdade, são os direitos e garantias fundamentais. Tá bom? Na sua prova, provavelmente vai cair direitos e garantias individuais, você marca correto. Se cair direitos fundamentais, marque correto, porque também é cláusula pétrea. Beleza? Aqui nós passamos sobre essas quatro cláusulas pétreas: forma federativa, voto, separação de poder e direitos e garantias individuais. Tá bom, professor, eu lembro que voto obrigatório não é. Eu lembro que não pode direito de secessão por causa de separação dos poderes. Eu lembro que forma republicana também não está no rol. Mas eu não tenho como memorizar isso. Meu amigo, eu vou te ajudar a memorizar isso agora. Eu só não vou falar em voz alta e peço que se você estiver perto de alguém, também não fala em voz alta. Mas vem comigo para os slides. Olha isso. Como que você vai decorar quais são as cláusulas pétreas? Vai escrevendo agora ou fala em voz alta. Se você não estiver perto de ninguém. Fala aí, ó. Forma federativa de Estado. Pega as duas primeiras. FO, FO, certo? Depois, lembra do último, direitos e garantias individuais. DI, beleza? Aí agora, você pega o VO e pega o SE. Fala isso nessa ordem aqui. Você nunca mais vai esquecer. Seguindo, acabou com isso. O que eu não faço para vocês poderem decorar as coisas, viu? O que eu não faço para vocês decorar? A última coisa
e que é o principal. Eu deixei o melhor por último. Vem aqui para o slide rapidinho. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda. Isso, de tudo que eu passei agora, a FGV ama tudo, mas esse daqui, ela é apaixonada. Sabe o que isso quer dizer? Vocês vão estudar controle de constitucionalidade comigo e nunca mais vocês vão esquecer ou desaprender ou errar questões de controle de constitucionalidade. Aqui, quando fala não será objeto de deliberação, a proposta de emenda, veja, deliberação, não falou de aprovação, não falou de promulgação, não falou de emenda constitucional valendo, não, falou a proposta de emenda. Deliberação de proposta, ou seja, isso são coisas que ocorrem dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa. Sabe o que isso quer dizer? Que diferente de todos os outros, na emenda constitucional tendente a abolir uma cláusula pétrea, eu posso ter o controle preventivo judicial de constitucionalidade quanto à matéria. Isso é essencial, porque, veja, é tão grave ferir uma cláusula pétrea, é tão grave tender a abolir uma cláusula pétrea, que o simples fato de você propor uma emenda já é inconstitucional. O simples fato de você propor, de você pensar em aprovar e materializar isso num documento, isso não pode nem ser debatido. Pode socorrer ao Supremo Tribunal Federal até mesmo para impedir isso de ser debatido. Teve uma questão do exame da ordem, pouco tempo atrás, que falava que queria a pena de morte. Algum deputado tinha falado sobre a pena de morte. E aí tinha conseguido o quórum para o projeto de emenda começar a correr. E aí falava se poderia ser tomada alguma atitude. E a resposta que a FGV deu foi que é possível trancar isso, declarar inconstitucionalidade preventiva. Preventiva porque não existe um ato normativo ainda. Existe um projeto. Mas ainda assim é tão grave tentar abolir uma cláusula pétrea, que nesse caso é o direito à vida, que é um direito e garantia individual fundamental, que pode o deputado, por exemplo, supondo que um colega dele propôs ali aquela emenda junto com outros, e ele é da oposição. Ele não quer nunca ver a pena de morte voltando a valer. O que ele vai fazer? Ele vai lá com mandado de segurança, impetra no Supremo Tribunal Federal e pede: Supremo, tranque e não deixe eles nem debater, não deixa nem votar esse assunto. E o Supremo Tribunal Federal vai lá e vai declarar inconstitucionalidade preventiva. Veja, essa é a única hipótese em que haverá a declaração de constitucionalidade preventiva por causa de matéria. Por matéria. É quando a emenda constitucional tende a abolir uma cláusula pétrea. Isso é importante. Cai na sua prova. A FGV ama. Você aprendeu, vai acertar e vai estudar direito constitucional comigo que você vai aprender. Muito obrigado. Vem com êxito.